Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu pai, Tião Rosado, e como vocês gostaram muito do vídeo da composteira, chamei ele pra gente responder perguntas sobre compostagem. E aí nós vamos dividir essas perguntas em dois vídeos. Um vídeo vai ficar aqui no canal e o outro vídeo vai ficar lá na Casa BR. As perguntas que nós vamos responder eu vou deixar aqui na descrição. Aí você vai poder ver se tá nessa parte 1 ou na parte 2. Então, vamos começar, pai? Vamos lá. Então, primeira pergunta. O que nós devemos ou não devemos, colocar na composteira? Bom, o que devemos colocar na composteira são restos de legumes, folhas, de jardim. Cortou a grama aí, pode colocar grama. Tudo que é vegetal você pode colocar. Borra de café sem açúcar, tá, gente? A borra de café com açúcar não é aconselhável, porque pode atrair formiga. Casca de ovos, Ideal. Casca de ovo precisa lavar? É bom, se puder. Inclusive, você pega a casca e aperta ela para poder triturar. Quanto mais triturada, mais depressa ela vai decompor. E ela não deve estar ali com aquele resto de gema, de clara do ovo ali, porque aquilo ali vai dar um mau cheiro na composteira depois. Por isso que é ideal sim lavar a casca de ovos. Sim. Podemos colocar carne, ossos? Não, carne de jeito nenhum. Ossos, se você torrar esse osso, tiver um forno, que você vai torrar, ele vai ficar torrado, mas torrado mesmo, é queimado, tá? Não é apenas assou uma carne e pode colocar, não faça isso. É queimar esse osso, aí sim você pode colocar lá, se você tiver condições de fazer isso. Se não tem condições, não coloque, por quê? Ele também vai dar mau cheiro, ele tem gordura, então ele vai atrair insetos também, então não deve colocar na composteira, não é legal, tá, gente? Lembrando que a composteira ela não deve ter um cheiro ruim. Se tá com cheiro ruim, deve ser alguma coisa que você colocou que tá causando esse cheiro, Porque Justamente. ele tem que decompor e não apodrecer, Isso. Mas tem muita coisa, Cecília, que quase tudo da cozinha pode colocar. O resto de prato, não. Arroz, Por quê? feijão, Se tem óleo, se tem sal, tem tempero, não coloque. Resto de comida, não põe, tá? Cítricos, Casca de abacaxi, casca de laranja. Pode colocar? Pode. Mas não pode ser em grande quantidade, porque também vai alterar o pH ali e principalmente se tiver minhocas, vai matar as minhocas. E também o cítrico, você que vai explicar melhor, por que o cítrico não pode? Fala aí. O cítrico ele vai alterar o pH. O pH ele não pode ficar muito ácido, um pH bem baixo. Então, se você deixar o pH muito baixo, ele vai acabar matando os micro-organismos. Se tiver minhoca também não vai ser boa para minhoca, E o cheiro, O cheiro vai ficar muito forte e vai atrair moscas da fruta. Aí não é ideal colocar muito, Um pouquinho, gente? Sempre moderando, Um pouco não tem problema. O negócio é colocar só cítricos lá. Porque as pessoas falam assim, 0,80. Isso pode, isso não pode. Não, depende, Depende. Tudo com moderação. Com moderação. O que eu digo é o seguinte, tudo aquilo que não tem cheiro forte, você pode estar colocando ali e sempre triturando de preferência. Por que triturar? Se você pega, por exemplo, folhas de árvore, uma folha grande, ela vai atrapalhar a drenagem. Aí fala assim, mas Sebastião, a minha composteira está muito úmida, ela está encharcada. Bom, com certeza aquele líquido não está escoando, ele tem que descer. Então se tiver triturado, se você tiver como rasgar ou cortar com a tesoura esse alimento antes de colocar, é o ideal. O ovo, por exemplo, se você puder colocar no sol primeiro, para ela estiver bem sequinha, aí tritura ela bem. Inclusive a casca de ovos, gente, dificilmente ela vai decompor ali, nesse período de compostagem. Ela vai ficar lá na composteira, mas ela faz parte, porque ali contém cálcio. Então a raiz da planta depois, quando tiver já pronto esse composto orgânico, ela vai buscar assim, esse nutriente que precisa nas cascas de ovos. Não espere que você vai colocar a casca de ovo lá e ele vai decompor igual ao vegetal. Não vai. Então, quer dizer, é como se você estivesse adubando colocando calcário. Sim. Então, uma coisa assim. Como o osso, Quando minera ele vira tipo uma farinha, Isso. E é a mesma coisa aí da casca. Justo, ele vai ficar e não vai decompor. Então, tem pessoas que até colocam direto na planta, Pode colocar. Tem que verificar se a planta de fato está precisando de cálcio. Vai sair colocando aí excesso de casca de ovos direto na planta. Aí a vantagem da composteira é isso, porque a composteira ela fica uma coisa mais homogênea.
Então, não fica com sobrecarregado de uma coisa e de outra, porque ali você tem diversidade de alimentos de cozinha, né? Então, tem uma casca de verdura, você tem uma casca lá de chuchu, de abóbora e etc, né? Cada um tem nutrientes diferentes. E aquele ali, mistura aquele composto, você tem uma diversidade de instâncias, né? Que são boas para suas plantas. Não fica com nada em excesso. E mais uma coisa, pode colocar fezes de animais? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Mesmo se o animal só come ração, tá? Não pode. Fezes de animais deve procurar uma outra forma de descartar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um quintal, eu faço um buraco no chão e enterro essas fezes, que ela vai decompor também, fica na terra, vai virar também material orgânico, tudo. Mas não coloca fezes de animais, tá, gente? Se o animal ele tiver com algum verme, alguma coisa, né, pode levar para a composteira e contaminar tudo ali. Justamente. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, mas tem estrumo de gado, posso colocar? Bom, se for colocar o estrumo de gado que já está decomposto, aquele esterco que está curtido, pode colocar aquele esterco curtido na composteira, vai até ajudar, porque ali tem várias bactérias, né, que vão junto, que vai até ajudar nesse processo. Então pode colocar, mas eu vou colocar uma cama de galinha. Olha, se você estiver dentro de um apartamento, você não vai conseguir, porque aquilo ali fede, né? Então, o melhor é não colocar. Isso aí, a ideia aqui não é aquela composteira rural que a pessoa faz lá, faz aquele monte de estrume e deixa ali curtindo. Não, essa é a composteira doméstica para você ter dentro da sua casa. É claro, um espaço onde, caso atrair mosca, que pode atrair, né? Pode atrair, se não tiver no local certo, tudo isso pode acontecer. Mas é uma composteira doméstica, é para reaproveitar esses restos de alimentos aí que saem da cozinha, evitar de ir para o lixão. Isso aí também, né, é um desperdício da gente. E não é legal lá no lixão essas coisas. Então, né, vamos para a segunda pergunta. Precisa molhar a composteira? Necessariamente não, tá? Não precisa. Com exceção se a sua região aí for uma localidade muito seca, a umidade do ar é muito pouca, né? Se ela ficar muito seca, então você pode sim colocar um pouco de água. Necessariamente não precisa. O ideal é aquela água, aquelas cascas de alimento que foram colocadas ali, ela mesmo sair, desidratar e gradativamente, é um processo lento, né? Por isso que fica alguns meses aí decompondo e decompor. Agora, se ela tiver seca de tudo, aí você deve colocar. Por quê? Vamos supor que você pegou aí folhas, né? Folhas que caem de árvore, que ela tem pouca água. Aí você colocou e as folhas ressecaram. Bom, então deve umedecer, tá, gente? Encharcar não pode, porque se encharcar ela apodrece, ela não decompõe. Ela tem que ficar úmida. Então é só sempre verificar. Toda vez que for colocar alimentos ali dentro do balde até ele encher, verifica se não está muito seco. Se tiver um pouquinho muito seco, então sim, você coloca um pouco de água para umedecer. E se tiver encharcado também, aí é um outro processo, tá? Você deve verificar o fundo do balde, se de fato está drenando, se tem alguma coisa que está impedindo aquele líquido de descer. Eu costumo, né? Eu pego um tubo PVC, né? É uma dica, tá, gente? Eu pego um tubo PVC que seja da altura do balde, furo ele em volta todo e coloco dentro, no meio. Ali ele ajuda a circulação de oxigênio, né? Porque ele tem que circular o ar. Imagina você pegar, por exemplo, um recipiente de vidro, colocar alimento dentro dele e fechar. O que vai acontecer com aquele alimento? Ele vai apodrecer, não é isso? Ele tem que estar aberto para poder entrar ar. Mas você também não pode deixar com sua composteira totalmente aberta, porque senão vai atrair insetos. Então tem que dosar isso aí. Então tem que ter a circulação de ar. Fechar, mas não pode ser completamente. Completamente. Faz aqueles furinhos em volta que eu ensinei lá na composteira, no vídeo lá ensinando. Furos pequenos, porque se o inseto não... Se, por exemplo, se uma mosca não entra, ela não vai colocar ovos lá dentro. E se ela tiver os ovos dentro da composteira, ela não vai multiplicar ali de maneira que vai, né, ser uma coisa em grande quantidade. E já aproveitando, né? Pode ficar no sol a composteira? Olha, não deve, tá? Por quê? Ela no sol, primeiro que o sol vai ressecar demais da conta, e se você, por exemplo, se tiver minhoca, ela vai matar a minhoca. A minhoca ela tem a temperatura ideal. A minhoca, quando ela está dentro da composteira, ela mesma, o processo biológico da minhoca, ela vai passando no meio ali do composto, né? Dos alimentos, e vai digerindo, e ela mesma vai deixando um líquido. A minhoca mantém o úmido, tanto que a composteira sem minhoca,
ela sempre é menos úmida. Com a minhoca, ela sempre fica assim, parecendo molhada, porque a própria minhoca faz isso. Agora, se tiver no sol, o que vai acontecer? Ele vai esquentar demais e essa minhoca, ou ela vai morrer ou vai fugir dali, tá? Ela vai sair, o ambiente não ficou propício. Então, colocar na sombra. O ideal é não ter sol mesmo, né? É sombra. Debaixo de uma árvore, ou se tiver, por exemplo, numa varanda, no lugar onde não bata sol, porque o sol não é bom. A claridade pode ter? A claridade sim, não é para deixar no escuro, tá? Não deve colocar a composteira no escuro. Ela tem que ter a claridade ali nela. Ficar no sol não pode. Sempre na sombra. E a gente deve colocar terra na composteira? Não, até porque a ideia aqui é você fazer o seu substrato. Quando for fazer, por exemplo, plantar, e seja na horta, seja no jardim, se você vai utilizar aqui esse composto orgânico, aí sim você vai colocar terra. Mas dentro da composteira não justifica. E outra aqui, quando você coloca terra dentro da composteira, a terra pesa e ela vai compactar aquele alimento que está lá dentro. E isso não vai ser legal, porque quando ele fica compactado, ele não circula o oxigênio ali e ele vai apodrecer em vez de decompor. Dessa maneira ele não vai decompor tão cedo, né? Então, assim, eu aconselho não colocar terra. A gente deve remexer a composteira? Não precisa, tá? Não precisa remexer. Encheu, deixa ele quietinho lá, porque ele está no processo de decomposição. Ficar remexendo demais da conta pode até atrapalhar. Vai acontecer que nem o da terra, né? Então, se você remexe e coloca uma parte que já foi decomposta em cima da que ainda está decompondo, ele pode pressionar, então aquela parte fica com menos oxigênio e acaba apodrecendo. Imagina você pegar, por exemplo, colocar na mão uma massa, né? Se você desce, quanto mais você mexe nela, mais ela compacta, não é isso? Não é o que a gente deseja, a gente quer que ela fique bem soltinho. Sim, tanto é que a minhoca ajuda nisso, os caminhos que ela passa já vão deixando. Justamente, por exemplo, você coloca, por exemplo, um talo de couve, aí quando ele desidrata, vão ficar aquelas fibras, né? Elas vão ficar uma distante da outra, porque você perdeu a água, aquele espaço ali vai ficar oco, né? Fica vazio, e ali circula o oxigênio, então nada de compactar isso, né? Isso. Não é a intenção aqui. Próxima pergunta, né? Onde nós podemos comprar as minhocas e o balde? Bom, o balde, gente, aqui na minha região, né? Encontro aí nessas indústrias aí que mexem com alimento, por exemplo, com margarina, com óleo, então eles têm esses baldes, né? Empresas que mexem com tinta, né? Também tem os baldes que vêm com tinta, são várias coisas. Então, eu comprei numa padaria, eles têm aqueles potes grandes de margarina, isso. Aí comprei ele sujo mesmo, depois é só jogar uma água quente e aí já limpa, né? Hoje em dia é bem fácil de encontrar, a gente passa pela rua e vê as pessoas já colocam na porta ali, porque já tem bastante pessoas que estão utilizando esses baldes para várias coisas, né? Então uma delas é a composteira, tem várias ideias para fazer com o balde. A minhoca eu consegui com um amigo que arrumou para mim, né, algumas minhocas, e eu multipliquei ela aqui. Pesquisei, né, na internet tem algumas pessoas que vendem, eu sinceramente, como eu não adquiri pela internet, eu não sei, mas tem sim. Tem sim, alguns sites que vendem. Como comprar pela internet. Talvez em alguns lugares de jardinagem vocês podem encontrar, mas assim, não é comum, né, pelo menos na minha região, não é comum assim de encontrar em casas apropriadas de material agrícola, a minhoca. Mas tem várias maneiras aí, né? Pela internet vocês conseguem, tá, gente? Mas é uma vocês dica. Viram que dá para fazer sem a minhoca, né? A minhoca vai acelerar aí o processo, mas, né, se não tiver minhoca não tem problema, dá para fazer aí a composteira. Dá, a ideia nossa aqui foi justamente essa. A primeira que nós fizemos aqui foi sem minhoca, hoje tem a minhoca, mas funcionava até muito bem. E a gente pode usar a minhoca comum ou tem que ser a californiana? Olha, eu sugiro a californiana. A minhoca comum, pelo menos que a gente tem aqui na nossa região, ela é uma minhoca que ela digere aquele alimento orgânico, que já está decomposto. Sim, né? Que já está decomposto. Que decompõe, né? Justamente a californiana, ela alimenta do alimento ainda não decomposto. Isso, aí ajuda... Justamente, ela é resistente, né? Então, sugiro a minhoca californiana. E a minhoca comum vai acabar morrendo, né, dentro da composteira. Ela vai, porque a temperatura não é ideal para ela, a umidade, né? Ela está em um processo ali de fermentação,
porque ele fermenta lá dentro, ele aumenta a temperatura, costuma chegar até 70 graus lá dentro, vai matar a minhoca, tá? Você vai colocar, ela vai morrer, ou vai fugir de lá. E por que uma minhoca pode fugir da composteira? Ela pode fugir da composteira porque o ambiente não ficou adequado para ela, né? Quando é que o ambiente não fica adequado? Quando a temperatura eleva demais, né? Ou o pH, né? Ou o pH, principalmente o pH. O pH baixa demais, vai ficar muito ácido. Vai ficar muito ácido, faz com que ela fuja. Se colocar, por exemplo, a composteira no sol, ele vai fermentar também, o processo de fermentação, e isso aí mata a minhoca, por isso ela foge da composteira. Se percebeu que a minhoca está fugindo, verifica o que está acontecendo. Ou pode também estar faltando alimento para ela. Se ela já digeriu tudo que está ali dentro, já está na hora de você tirar aquele composto, aquele balde, e começar a colocar outros, porque tem que colocar alimento para ela, né? Sim. Se não tem alimento, ela vai sair dali. Então, gente, nós respondemos algumas perguntas aqui nesse vídeo. Outras perguntas nós vamos responder na parte 2, né? Isso. Então, se sua pergunta ainda não foi respondida aqui, dá uma olhada lá na parte 2, que nós vamos deixar linkado aqui para você ver. E se não respondeu ainda nenhum dos dois, deixa nos comentários que a gente pode te responder. Então, até o próximo vídeo. Veja a parte 2, né, pai? Isso, veja lá, tá? Tem várias perguntas aí que o pessoal faz aí do nosso vídeo, né? Isso mesmo. Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.